Queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva, estamos juntos na Academia de Pregadores, iniciando o novo trimestre da Escola Bíblica Dominical na lição de jovens, segundo trimestre de 2022, onde iremos estudar um assunto extremamente relevante, muito importante para a nossa vida, que é a tentação. Vamos tratar sobre diversas áreas deste que é, como eu disse, um assunto muito relevante para a vida cristã. Como vencer a tentação? Por que Deus permite que sejamos tentados? É possível transpor isto, vencer e sair vitorioso? Sem dúvida, é claro que é. Nós vamos estudar sobre esse assunto durante todo esse trimestre. Então, seja muito bem-vindo ao nosso segundo trimestre de 2022, lição de jovens, aqui na Academia de Pregadores. O perigo das tentações é o assunto tratado neste trimestre para a lição de jovens, as orientações da Palavra de Deus de como resistir e obter uma vida vitoriosa. O nosso comentarista neste segundo trimestre é o pastor Alexandre Coelho, que é gerente de publicações da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, bacharel em Letras, Teologia e Direito. É autor de vários livros publicados pela Casa, pela SPAD, e palestrante de conferências de escola dominical e do CAPED. Então, nós vamos aprender com este grande homem de Deus sobre essas questões importantes da tentação. Na primeira lição, que é a lição do dia 3 de abril de 2022, nós vamos estudar sobre o perigo das tentações. O perigo das tentações. O texto principal da nossa lição está em 1 Coríntios, capítulo 10, e versículo 13, que nos diz o seguinte: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis suportar, do que podeis. Hein? Antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. A gente sempre há uma pergunta, né? Desde que a gente estuda a martiologia, a doutrina do pecado, ou antropologia, que é a doutrina do homem, por que Deus permite que a gente seja tentado? Nós vamos entender isso durante esse trimestre. Deus permite. A Bíblia nos diz que Deus a ninguém tenta, mas Deus realmente permite que nós sejamos tentados. Duas coisas importantes nós entendermos sobre a tentação e sobre essa permissão de Deus. Primeiro, é que as tentações sobrevêm a nós. Elas realmente sobrevêm a nós. Todos nós, em alguma área da nossa vida, seremos tentados. Outra coisa importante é que com a tentação, Deus dá também o escape. Deus dá o escape. Deus não vai permitir que sejamos tentados acima do que podemos suportar. Nós precisamos confiar nisso, acreditar nisso. E isso aqui está ligado à onisciência de Deus. Onisciência, ou seja, Deus conhece todas as coisas. Deus é onisciente e por causa da sua onisciência, Deus nos conhece melhor do que nós mesmos e Ele não vai permitir, então, que sejamos tentados além daquilo que podemos suportar. Queridos, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você
não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. O resumo da lição: nenhum ser humano está livre de ser tentado, seja por seus próprios desejos carnais, seja pelo inimigo de nossas almas. Todos nós temos uma área, eu chamo de ponto nevrálgico, uma área da nossa vida onde o inimigo vai tentar. Às vezes alguma área ligada aos nossos desejos pessoais, desejos carnais, aquilo que nos atrai, ou uma área na qual nós somos mais frágeis, mais fracos, porque todos nós somos assim, todos nós temos forças e fraquezas, debilidades humanas, e o inimigo vai nos tentar. E é importante nós entendermos isso. Ele vai nos tentar em alguma área da nossa vida. Nós não podemos pensar que estamos livres. Não podemos subestimar o inimigo. Ele vai nos tentar em alguma área da nossa vida. Vamos à nossa leitura do texto bíblico da nossa lição. Desta feita, o nosso arquivo em PDF não está tão bom. Na verdade, talvez é um dos piores arquivos que a gente conseguiu até hoje, mas foi o que nós conseguimos de melhor para esse trimestre na Escola Bíblica Dominical da Lição de Jovens. Tivemos muitas dificuldades para gerar o arquivo aqui para a gente poder ministrar a aula aqui para os irmãos, mas você tem a revista em casa e vai acompanhando conosco. Eu vou conseguir, Deus vai me dar graça para eu conseguir ler aqui algumas coisas, porque algumas coisas estão bem apagadas, mas vai dar certo. O texto bíblico está em Tiago, capítulo 1, versículos 2 ao 5, e do versículo 12 ao 17. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. É claro, quando o Tiago fala aqui, quando cairdes em várias tentações, Tiago está dizendo
quando fordes tentados, essa tradução aqui, ó, cairdes em várias tentações, isso não quer dizer que a gente tem que ceder à tentação. Não é esse momento que o Tiago está falando. É quando fordes tentados. Essa versão traduz para cairdes em tentação. Mas tem outras versões que quando passares por tentações, ok? Sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Nós já aprendemos aqui, então, que a tentação ela vem para nos provar, ou para provar a nossa fé. Não provar para Deus, mas provar para nós mesmos o tamanho da nossa fé e o quanto nós podemos suportar. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Então, nós já aprendemos aqui também que uma das coisas que nós precisamos para vencer a tentação é sabedoria. E Deus nos dá essa sabedoria. Sabedoria não é conhecimento, sabedoria é condição para aplicar bem o conhecimento adquirido. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Está vendo? O texto aqui vai mudar de cairdes para sofre a tentação. A tentação é um ponto de sofrimento que nós podemos suportar. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então Deus não pode ser tentado pelo mal, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Deus também a ninguém tenta. Por quê? Porque não existe, por que Deus não pode ser tentado pelo mal? Porque não existe em Deus a possibilidade de Deus pecar. Quando pensamos em Deus, pensamos na plenitude da perfeição. Então não existe essa possibilidade. E ele também a ninguém tenta. Ele permite a tentação, mas ele não tenta ninguém. Cada um é tentado quando atraído e engodado pela própria concupiscência, pela própria concupiscência. Ou seja, cada um de nós somos tentados de acordo com aquilo que nos atrai. E nós precisamos ter cuidado. Isso aqui é importantíssimo. É importantíssimo a gente fazer essa leitura sabendo o que nos atrai para que a gente consiga vencer a tentação. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Esses dois versículos aqui, ó, eu chamo de caminho do pecado. Isso é o trajeto, o caminho que o pecado faz. Ó. Caminho. E é importante a gente entender isso aqui para a gente poder conseguir vencer. Deixa eu anotar aqui com a letra melhorzinha. Este é o caminho do pecado. Aqui existem vários momentos que nós podemos interromper o processo para não pecar. E não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai e das luzes, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então perceba que o próprio texto bíblico já está nos dando o caminho pelo qual nós devemos passar a fim de vencer a tentação. E aí o nosso comentarista vai fazer a abordagem da lição. Como você sabe, na lição de jovens, a nossa aula é rápida. Ele vai fazer a abordagem da lição em 3 pontos. O que é tentação? Ele vai falar, em primeiro lugar, que tentação é um convite ao pecado. Depois, em segundo lugar,
Ele vai falar que a tentação é uma forma de provar se cremos que Deus é suficiente para nós. E o terceiro parágrafo, a tentação não resistida faz com que uma pessoa caia de onde Deus a colocou. Então vamos lá, o primeiro ponto. Ele está mostrando para nós que a tentação é um convite ao pecado. Como nós já falamos aqui, cada um de nós somos atraídos por aquilo que nós temos afinidade. Existem alguns que são atraídos pelo adultério, outros pelo uso de qualquer droga lícita ou ilícita, outros são atraídos pela mentira, outros são atraídos pela fofoca. E aí, às vezes, eu sempre costumo dizer que, às vezes, nós somos muito tolerantes com os pecados que nós mesmos cometemos. Às vezes eu olho para a vida de alguém e critico, mas que absurdo! Como que essa pessoa caiu nesse tipo de pecado? Mas é porque eu não cometo aquele erro. Isso não me atrai. Todos nós somos atraídos em alguma área da nossa vida. Todos nós somos frágeis em alguma área da nossa vida. E nós precisamos ligar um sinal de alerta. Porque é nesta área que o diabo vai nos atacar. É nesta área que ele vai lutar contra nós. Então, é um convite ao pecado. É uma forma de provar se cremos que Deus é suficiente para nós. Então, é possível encontrar suficiência em Deus, plenitude em Deus. E quando encontramos essa suficiência e essa plenitude em Deus, Deus nos satisfaz. É como quando alguém está cheio, come, fica com a barriga cheia. Você pode oferecer para ele a melhor comida, que ele mais agrada. Ele vai falar, não quero. Não quero porque eu estou cheio. Mas se ele tiver com fome, se ele não tiver saciado, ele vai aceitar qualquer coisa. Então, nós precisamos buscar a saciedade em Deus. Precisamos buscar a nossa satisfação em Deus. E, em terceiro lugar, a tentação não resistida faz com que a pessoa caia de onde Deus a colocou. Não é Deus que derruba a pessoa. É ela que cai. É ela que se joga, porque se perde, porque não entende que Deus a colocou no lugar, e Deus sempre nos coloca nos lugares honrados, e nós precisamos valorizar o lugar que Deus nos colocou. Segundo ponto, como a tentação se manifesta? Primeiro, por uma ação de Satanás. E no nosso comentário, o comentarista vai deixar claro que ele tentou o próprio Jesus, ele tentou Jó. Satanás vai observar o lugar que estamos para nos tentar. O diabo se utiliza de diversos ou de certos sentimentos que abrigamos em nossos corações. Ele se utiliza disso. É por isso que é importante nos lançarmos em Deus, lançarmos os nossos sentimentos. O próprio Tiago fala que nós devemos lançar toda a nossa ansiedade em Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Outra coisa que o diabo vai se aproveitar também são alguns momentos de isolamento. Em alguns momentos de isolamento, o diabo pode se aproveitar disto para nos induzir à tentação, e por isso é importante que, como crentes, estejamos ligados à igreja, à comunidade de fé. Eu aprendi, tenho ensinado que eu não sou igreja sozinho. Sozinho eu sou membro do corpo de Cristo e templo do Espírito Santo. Eu só sou igreja no corpo. No corpo. Somos membros do corpo. Eu sozinho sou o templo do Espírito Santo, sozinho eu sou membro do corpo de Cristo. Mas quando eu estou ligado ao corpo, eu sou verdadeiramente igreja. Todos nós, como membros do corpo de Cristo, precisamos estar ligados ao corpo. Porque se ficarmos sozinhos, nós poderemos ser derrotados. Em segundo lugar, como a tentação se manifesta? Focando em nossas necessidades. Cada um de nós tem uma necessidade, cada um de nós tem algo que nos atrai, cada um de nós tem um desejo. E eu repito, nós somos às vezes tolerantes com os pecados que nós cometemos.
O diabo descobre isso. Eu falo que o diabo é extremamente psicólogo. Ele é um psicólogo intenso. E ele consegue perceber. A gente, às vezes, fala assim, aquilo que eu não falar, o diabo não vai saber, porque ele não pode ler a minha mente. Mas ele é psicólogo. Ele consegue entender o meio que a gente vive, as coisas que nos envolvem, e ele vai nos tentar. Eu falo que ele nos tenta na área que a cerca está mais vulnerável. Então, nós precisamos estar sempre vigiando a nossa cerca. Terceiro, como a tentação se manifesta, focando em algo de que não precisamos. Existe uma máxima na mídia hoje que é nos levar a ter desejos que nós jamais pensaríamos ter. A mídia trabalha nisso, despertar em nós desejos que nós jamais pensaríamos ter. E muitas vezes nós somos tentados em algo que nós não precisamos. E de repente aquilo desperta em nós e a gente acredita que é uma necessidade real. Mas se nós tivermos um pouquinho de paciência, nós vamos perceber que nós não precisamos daquilo. Terceiro e último ponto da lição. Quando cedemos à tentação, a primeira coisa que acontece é perdermos a comunhão com Deus. Nós veremos isso aqui durante o trimestre. Adão e Eva perderam a comunhão com Deus, cederam à tentação e a comunhão com Deus foi interrompida. Porque quando cedemos à tentação, nós deixamos de confiar naquilo que Deus disse. Ceder à tentação manifesta uma falta de confiança em Deus. Adão e Eva tinham que acreditar no que Deus falou e eles não fizeram isso. Em segundo lugar, quando cedemos à tentação, comprometemos o nosso futuro. Deus tinha falado com eles, olha, no dia que vocês comerem do fruto, vocês vão morrer. E eles não acreditaram nisso, duvidaram do que Deus falou. Então, o ato de ceder à tentação pode selar um destino trágico para uma pessoa. Pode trazer grandes problemas para a vida de alguém. E quando cedemos à tentação, ficamos dominados por sentimentos ruins. O medo foi o primeiro sentimento que veio sobre Adão e Eva. A frustração, baixa estima, sentimento de medo, ideia de que Deus virou as costas. Então, quando cedemos à tentação, somos dominados por sentimentos ruins. Eu estou preparando um estudo para mostrar que a primeira consequência do pecado sobre a vida do homem e da mulher foram consequências emocionais. O medo, uma consequência emocional. Quando Deus chamou Adão no jardim, ele disse, eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo. Aí Deus falou, opa, você comeu do fruto que eu te falei para não comer? Aí ele diz, não fui eu assim, né? A mulher que o senhor me deu. Ela me deu do fruto e eu comi. Então perceba que ele sente medo e ele busca se afastar de Deus. E na verdade o que Deus sempre quer é que nós estejamos mais perto dele todos os dias. Que o Senhor nos guarde, que a mão de Deus esteja sobre a nossa vida e que a misericórdia de Deus nos alcance, que nós possamos resistir à tentação, a fim de não passarmos por estes sentimentos tão terríveis. Deus te abençoe. Até a próxima aula. Um grande abraço do pastor Anderson Silva e semana que vem estamos juntos novamente. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês.
Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.